Efésios capítulo 2, vamos ler o versículo 1. Bem, que Deus nos ajude nesta manhã. Diz assim: E Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos pecados e delitos, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos que eram, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos pecados e delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Seu Deus e Pai, nessa manhã nós te rendemos graça, te louvamos e te agradecemos. Estamos aqui diante de Ti, meu Pai, reconhecendo que carecemos sim da Sua sabedoria, do Seu entendimento. O próprio apóstolo Paulo disse que o homem natural entende somente das coisas naturais, mas o espiritual sim discerne as coisas no espírito. Queremos nessa manhã compreender, meu Pai, todas as Suas palavras, todas as Suas orientações, os Seus desígnios, meu Pai, todos os Seus propósitos. Nos ajude a entender e compreender, meu Pai. Reconhecemos a nossa pequenez e reconhecemos que diante de Ti não somos nada, somos totalmente dependentes de Ti. Nos ajude nessa manhã, meu Pai, com sabedoria e entendimento vinda de Ti. Ilumina a nossa mente, Pai, nos dê o discernimento para ouvir, aprender e praticar a Sua palavra, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor, pois a nossa natureza milita contra a Sua vontade. Mas aqui estamos, Pai, como filhos, prontos e aptos a Te obedecer segundo a Sua graça e misericórdia. Fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Meus irmãos, como eu sempre falo para os senhores, todas as vezes que prego, não somente terça, domingo ou no sábado, a sua atenção é primordial neste momento. Porque se eu perguntar nessa manhã quantos vêm às terças-feiras, 10% vão levantar a mão. Poucos aqui eu consigo identificar: Luiz, Natália, Renato, né, irmã Márcia, irmã Iris às vezes consegue vir, Tiffany. Poucas pessoas conseguem vir. Luiz, a Natália. Então, para algumas pessoas esse assunto é simples de entender. Mas para outros é um tanto quanto complexo. Porque quando falamos de graça, na mente das pessoas, graça é somente o favor imerecido. Graça é somente isso. Ah, não. Nós não merecíamos e Deus ainda assim nos salvou. Só que quando você vai estudar a graça, vai estudar o evangelho da graça, vai estudar de fato o que é graça, você vai ver que é algo muito mais profundo do que somente o favor imerecido, como é taxado por muitos cristãos, por devido à não leitura da Bíblia. O apóstolo Paulo já havia falado no capítulo 1, e já havia dito a obra do Pai, do Filho, do Espírito Santo, como outrora foi pregado pelo pastor William, pastor Washington e o pastor Alex. Mas no capítulo 2, Paulo vai falar sobre a graça, porque a igreja de Éfeso precisava entender, o povo de Éfeso precisava entender o que era a graça e quem eles eram antes de Cristo. Mas vale a pena ressaltar, como eu brinco com alguns que estão mais próximos de mim, que eu sempre falo de Gênesis, sempre volto na criação para falar acerca de graça e de alguns assuntos relacionados a Cristo. Mas sem você entender no princípio, você não consegue compreender o desfecho e nem o assunto final.
Quando você olha para o início de todas as coisas, quando Deus cria o homem, Ele cria o homem em sua imagem e semelhança e cria o homem numa perfeição. O homem é criado perfeito. O homem é criado sem mancha, sem mácula e sem pecado. A partir do momento que o homem é criado, ele vive no paraíso, vive segundo a ordem de Deus. Após a transgressão de Eva, que conduz também Adão, dentro da mesma transgressão de desobediência para com Deus, você vai perceber que em Gênesis 3 é dada uma sentença para a humanidade. O homem tem que comer do suor do seu rosto e a mulher sentir dores do parto. Mas havia um outro personagem lá no Éden, que era a serpente que estava junto a Satanás, que é dado a ela que viria um homem que pisaria sobre a sua cabeça e ela feriria o seu calcanhar. A história vai girando em torno dessa grande incógnita, porque durante todo o acontecimento do Antigo Testamento, você vai ver que ficam tentando buscar quem seria esse vindo da semente da mulher. Você vai perceber que homens aparecem no Antigo Testamento, Moisés, hoje, quem esteve na Escola do Silêncio aprendeu acerca de Josué, mas todos os homens vinham da maneira natural, de um relacionamento entre homem e mulher. Nenhum deles vinham da semente da mulher. Somente quando o anjo fala com Maria, muito tempo depois, que dela, da virgem, concederia o filho, que é dito isso nos evangelhos, você pode ler isso em Mateus, você pode ler isso em Lucas. Quando vem o Messias, quando vem aquele prometido, ungido de Deus, quando ele aparece, ele vem para cumprir tudo aquilo que o Pai já tinha dito. Ele vem para estabelecer o que o Pai disse que iria acontecer já em Isaías e também nos outros profetas. Mas quando Paulo vai orientar a igreja de Éfeso dizendo que qual era o estado do homem, no versículo 1, na primeira parte, no capítulo 2 de Efésios, Paulo vai dizer assim, ó, e ele vos deu vida. Quando você olha, ele vos deu vida, isso deixa muito claro que nós estávamos mortos. Mesmo parecendo estarmos vivos, estávamos mortos. Quem já assistiu filme de zumbi, na nossa época, podemos dizer assim, né? Que eu já passei dos 30, já está numa outra época. Tinha aquele filme chamado Resident Evil. Todo mundo assistiu. Era uma grande febre. Seja alguém jovem ou alguém de mais idade assistia. Você vai perceber que o comportamento do zumbi era um comportamento de alguém que parecia estar vivo, mas estava morto. Porque quando você olha para um zumbi, você vê que ele não sente dor, ele não obedece comando, ele não obedece a nada, ele não tem sentimento, ele não tem empatia, ele não fala. O zumbi tem a sua maneira peculiar de ser. Mas quando você olha para alguém vivo, que lá no filme mostrava, quando alguém era alvejado, a pessoa gritava, porque alguém vivo vai sentir dor. Alguém que está vivo vai ter conhecimento do que é algo chamado de realidade. Paulo diz, ele vos deu vida, vocês estavam mortos. Porque ao contrário do evangelho que se prega aí fora, o homem não tinha bondade, não há bondade no homem. O homem depende 100% de Deus para que ele faça alguma coisa boa. Paulo deixa bem claro que o homem no estado anterior a Cristo, anterior a ser alcançado por Cristo, ele estava morto. Porque ele continua dizendo, estando vós mortos em vossos pecados e delitos. Paulo não somente fala que ele vos deu vida, colocando a ideia que o homem estava morto. Ele coloca a causa dessa morte. Paulo vai colocar por que o homem estava morto. Por conta dos pecados e dos delitos. Você vê que o mesmo apóstolo Paulo, porque quando você começa a ler Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, você vai lendo, você vai ver que há uma coerência de pensamento. Paulo sempre vai ter uma coesão de pensamento, mesmo falando para pessoas diferentes. Porque quando ele fala em Romanos 3, 21, ele diz que todos pecaram. E, como eu já ensinei aqui para os senhores, todos são o quê? Há uma distinção entre todos? Todos, exceto. Quando ele coloca todos, ele fala do primeiro homem que existiu na terra, até o último, todos são pecadores. Todos os homens são transgressores, todos os homens se tornam opositores a Deus. Porque todo homem que vem da descendência de Adão, a não ser que alguém venha de uma outra descendência,
Todos os homens que são criados e gerados na descendência de Adão já se tornam opositores a Deus. Eles já se tornam transgressores e pecadores. Como nós pregamos aqui às terças-feiras, ensinamos que independente de que tempo a pessoa nasça, ela já é pecadora. Sim, pelo simples fato de nascer, ela já se torna pecadora. Alguns dizem que somente por obras, por feituras, o homem não é pecador. Mas o homem é gerado em pecado. Você lê muito isso também no Antigo Testamento. Há uma grande controvérsia no texto que Davi fala que em pecado gerou a minha mãe, porque alguns vão dizer que ele foi gerado em pecado por questão de conjugal do seu pai, mas a ideia que o texto remete é que o homem foi gerado sim, dentro de um erro. O homem foi gerado sim em pecado. E Paulo vai deixar claro que o homem no estado anterior a Cristo, anterior a ser alcançado por Cristo, ele estava morto por conta dos seus pecados e seus delitos. E aí no versículo 2, ele continua dizendo, e vai deixar claro que é o estado anterior. Porque, meus irmãos, para pensar um minuto. Olha como que nós éramos antes de Cristo nos alcançar. Só para uma reflexão rápida, certamente você não estaria aqui se Cristo não tivesse te alcançado. A essa hora você estaria dormindo porque você diria que está cansado, não é? A essa hora você estaria numa praia porque eu também tenho que curtir a minha vida. A essa hora você poderia já estar bebendo, não, porque eu trabalhei a semana toda, estou estressado. Preciso sair, preciso esparecer a minha mente, porque o adágio que é utilizado, eu também sou filho de Deus. Outrora, você estaria transgredindo, poderia estar em algum outro lugar. Mas a partir do momento que a graça nos alcança, essa obra regeneradora de Cristo nos alcança, não conseguimos pensar em outro lugar a não ser a casa de Deus para poder ouvirmos a voz de Deus. Porque Paulo deixa claro, ele vos deu vida, vocês estavam mortos. O homem não tem vida por si só. O homem não teria condições de ter vida por si só. O homem estava fadado à morte, e isso, morte eterna, e ao inferno. E no versículo 2, ele continua dizendo, nos quais andastes outrora. Ele está dizendo, em outro tempo, um tempo que era longo, vocês estavam outrora mortos. Não é somente pela graça, eu sou salvo, é o favor imerecido. A graça, como nós falamos aqui às terças-feiras, a graça não é de graça. A graça também tem lá o seu preço. Não é somente isso, porque se você estava morto, você estava sem sensibilidade, sem saber o que estava fazendo, sem ter noção de nada, estava cego, como a Bíblia mesmo orienta e fala que o homem era cego. Você era alguém surdo para ouvir a voz de Deus. Você era alguém mudo que não conseguia se expressar e nem falar de quem Deus era. Outrora você estava morto, porque olha bem como é que funciona. Todo mundo aqui já foi num cemitério participar de um velório. É algo horrível, não é? É triste demais, porque na nossa mente não conseguimos compreender como que alguém que estava vivo minutos atrás, ou um dia atrás, está deitado num caixão, imóvel. Mas quando você fala com o morto, ele não te responde. Ele não tem animação nenhuma. Em quantos velórios você vê, principalmente de jovens, a mãe gritando desesperadamente, meu filho, como se fosse possível aquela criança ouvir, ou aquele jovem ouvir a sua mãe e responder de alguma maneira. Quando você vê que ele fala de morto, ele fala de uma maneira, olhando para o aspecto natural que nós temos sobre a morte, que é algo que de fato não há jeito para o ser humano. Olhando para a morte, não temos o que fazer. Quando alguém morre, quando você vê que há morte cerebral, o médico fala para a família o seguinte, não tem mais o que fazer. Simplesmente precisa que você assine um papel para desligar os aparelhos, porque só o coração está batendo. Porque aquela pessoa não vai falar, não vai andar, não vai se mover. Mas Paulo deixa bem claro que, vocês estavam desse jeito, mortos, mas ele vos deu vida. Vocês estavam mortos, vocês andavam outrora segundo o curso desse mundo. E segundo o curso desse mundo, é segundo a lógica que o mundo impõe. Vocês andavam fazendo aquilo que vocês queriam e achavam que era certo. Porque olha no nosso tempo. Hoje em dia no trabalho, se você é honesto, você já é visto de uma maneira errada. Não é? Quem trabalha, por exemplo, vamos dar o exemplo do pastor William, que trabalha com cabelo.
Ele vai passar para o cliente todos os procedimentos estéticos, mas existem alguns profissionais que vão passar procedimentos que não fazem parte do tratamento. Mas para quê? Para ganhar um dinheiro a mais. Como no meu caso, que trabalho com mecânica, é muito fácil de enganar as pessoas, porque 90% das pessoas não têm conhecimento acerca do assunto. Eu posso muito bem falar para a pessoa trocar tudo, por quê? Não tem conhecimento, a pessoa não sabe. Mas segundo o curso deste mundo, é desse jeito que se ganha dinheiro. É assim que se fica rico. É assim que dá para fazer as coisas. Segundo a ordem natural, segundo a natureza caída, você vai sim sempre transgredir. A oposição da carne com o espírito sempre vai existir. E Paulo está deixando bem claro, vocês andavam outrora, em outras palavras, em outros tempos, vocês andavam segundo o curso desse mundo. Vocês andavam segundo a regra desse mundo, segundo as leis deste mundo. E ele continua dizendo, segundo quem governa o mundo, quem dita as regras desse mundo. Porque quando você vê o príncipe da potestade do ar, quando você lê príncipe aqui, fala de governo, de governante, vai falar sobre Satanás. Porque quando você vê diabo, você não vê em plural. Grava isso que eu estou falando para os senhores. Quando você vê diabo na Bíblia, você não vê diabos. Você vê escrito filhos e não diabos. Você vê escrito o cabeça e não as cabeças. Para mostrar em um grande paralelo que existe um cabeça da igreja, que é Cristo, mas também que existe um cabeça dos filhos da desobediência, que é o diabo. Porque quando coloca segundo o curso desse mundo, ele vai falar onde que esse governador exerce seu governo. Ele está deixando bem claro isso. E aí quando você vai vendo, que ele vai deixando claro, que segundo o príncipe da potestade do ar, ele vai colocando aonde que ele está habitando, que é nas regiões celestiais no ar, pairando. Quando você vai vendo na história, quando você vê que Jesus pergunta de onde vens lá no Gadareno, ele diz, viemos de passear pela terra. Quando você vê a história de Jó, Deus pergunta para Satanás, você tem visto? Você tem visto? Se ele tem visto, ele tem observado. Então ele tem transitado pela terra para exercer sim o seu governo. Para exercer aquilo que ele faz de melhor, que é mentir, que é enganar, e que é fazer o homem que já é desobediente transgredir cada vez mais contra Deus. Porque o próprio Jesus disse isso no Evangelho de João. Abra comigo aí João capítulo 8. Volte algumas páginas, por favor. João capítulo 8, versículo de número 21, diz assim, de outra feita, lhe falou dizendo, vou retirar-me, e vós me procurais, mas perecei nos vossos pecados, para onde eu vou não podereis ir. Então diziam os judeus, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vós não podereis ir? E prosseguiu, vós sois de cá de baixo, e eu sou de lá de cima. Vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. Por isto eu vos disse que... O que Jesus fala para esses homens? Morrei nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, em letra maiúscula, dizendo que ele também é o próprio Deus. Não credes que eu sou, morrereis nos vossos... Aí você lê lá em Efésios, ele diz, outrora vocês estavam mortos. E aqui, Jesus está dizendo, se vocês não crerem em mim, vocês vão morrer nos vossos pecados. Versículo 25 de João capítulo 8. Então lhe perguntaram, quem és tu? Respondeu Jesus, que é desde o princípio vós tenho dito, muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito, e vós julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que nele tenho ouvido, e essas tenho dito ao mundo. Eles, porém, não atinaram do que estava falando do Pai. E disse-lhes, pois, Jesus, quando
levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, mais uma vez dizendo que é Deus, e que não faço nada de mim mesmo, mas falo como meu Pai que me ensinou, ou que me enviou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita essas coisas, muitos creram nele. Versículo 31. Disse-lhe, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceis na minha palavra, vós sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos descendência de Abraão, e jamais fomos feitos de escravos de alguém. Como dizes tu, sereis o quê? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todos que cometem pecado são escravos do... Eu expliquei na terça-feira aqui acerca de por que eles falavam que eram filhos de Abraão. Quem esteve aqui sabe do que eu falei. Nesse tempo presente, os homens diziam que eram filhos de Abraão por de fato vir de uma linhagem de Abraão, por terem sangue de Abraão, mas eles nunca entenderam o que de fato era ser filho de Abraão. Porque quando você olha para a história de Abraão em Gênesis 15, você vai olhar a história. Abraão é o homem que creu no Deus invisível, mas real. Amém? Todo mundo tem conhecimento dessa parte da história. Ele crê num Deus que fala com ele: sai da sua terra e da sua parentela, larga o seu conforto, larga tudo que você tem e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não fala para ele: você vai sair de Comendador Soares e vai para a Barra da Tijuca. Ele não fala que você vai sair daqui e vai para Auschwitz, não. Ele diz, simplesmente pega, no nosso tempo, a rodovia Presidente Dutra e começa a andar sobre ela. Em algum momento eu vou mandar você parar. E ele vai deixando claro para Abraão que ele tem que simplesmente obedecer. Abraão obedece, isso é lindo. Abraão obedece fielmente a Deus, mas Abraão tinha um grande problema. Qual era o grande problema de Abraão? Qual era o grande problema de Abraão, igreja? Não ter filhos. E Abraão já é avançado de idade, porque você vai perceber que quando Deus fala com ele, ele tem 75 anos. No nosso tempo presente, um homem de 75 anos, praticamente, é muito difícil ele conseguir gerar um filho ainda. Porque a questão da idade, do seu vigor físico, deixa muito mais complicado. Para o homem pode até ser um pouco mais fácil, mas para a mulher não. A mulher existe o período que passa pela menopausa, tem todo o processo biológico. E Abraão via naquela expectativa de querer ter um filho e não conseguia. Passa por um período depressivo, pois fica 1 ano dentro de uma tenda, sem falar com ninguém. Deus o anima. Abraão vai lá, transgride, tem filho com a escrava. Deus vai lá, o repreende. Anda na minha presença e ser perfeito. Mas, quando chega mais à frente, Deus vai lá e concede aquilo que Abraão queria e dá o filho para ele. Preste atenção. Essa parte da história é muito importante. Deus dá o filho para ele, Isaac cresce, Abraão anda com seu filho, lindo demais, muito lindo, mas um dia Deus vai lá e fala: quero o seu filho, aquilo que você tem de melhor, o seu algo precioso, eu quero para mim, vai lá e sacrifique seu filho. Quem aqui tem filhos, sabe que você mata e morre pelo seu filho, dizendo de maneira instintiva, Você daria a vida pelo seu filho. Nenhum pai veria o seu filho apanhar, veria o seu filho sofrer e ficaria em repouso. Aqueles que são pais, pastor William, Amanda, irmã Márcia, irmã Iris, todos que têm filhos, certamente dariam a vida pelos seus filhos, vendo seu filho sofrer. Mas Deus vai lá onde Abraão tinha de mais precioso e pede seu filho. Fala: Abraão, eu quero. E você vai perceber que quando Abraão sobe o monte, ele fala para aqueles que estão lá embaixo: olha só, eu vou com meu filho ali sacrificar a Deus, mas nós vamos voltar. Nós vamos voltar. Nós não vamos lá. E Deus tinha dito que queria o filho dele em sacrifício. E na verdade em holocausto. Ele queria um holocausto, que era a oferta queimada totalmente, só ficaria as cinzas. Preste atenção. Abraão sobe, cria, faz o altar. Coloca o menino amarrado. E Deus vai lá, providencia o cordeiro. Você sabe muito bem da história. Mas o detalhe interessante é: Abraão não estava vendo Deus de uma maneira literal. Ele simplesmente ouviu a voz de Deus. Abraão não contemplou a Deus com a sua face.
Ele não viu Deus face a face. Ele não foi aquele agraciado como Moisés, que pelo menos viu Deus passando. Abraão é aquele que somente escuta a voz de Deus e consegue renunciar àquilo que é mais precioso da sua vida, simplesmente pelo fato de ouvir. Por isso ele é colocado como pai da fé, e em Hebreus coloca que isso foi imputado como justiça. Mas os homens estavam falando que eram filhos de Abraão, sendo que Abraão não viu a Deus e creu. Os homens estão contemplando o eu sou, que ele mesmo acabou de falar, e não creem. Como esses homens podem dizer que são filhos de Abraão, se eles não conseguem contemplar o eu sou diante deles? Eles estão dizendo que são filhos de Abraão, e ele está dizendo, somente a verdade liberta. Somente o Filho tem o poder de libertar, como está escrito lá em Efésios. Somente ele consegue libertar. Só ele traz a libertação. Versículo 35 de João capítulo 8. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está. Jesus fala, vocês são descendência sim, do sangue. O sangue de vocês é o mesmo de Abraão, mas vocês não são como ele. Você pode ter o sangue, mas não são como ele. Continuando o texto. 38. Eu falo das coisas que vi junto do meu pai. Junto do meu pai. Vós, porém, fazeis o que viste de quem? Ele deixa bem claro que o pai de Jesus é um e o pai deles é outro. Ele deixa uma distinção muito grande de quem eles são filhos e de quem Jesus é filho. Ele vai deixar um paralelo e vai separar muito bem. Versículo 39. Então responderam, nosso pai é quem? E disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai o quê? Qual era a obra de Abraão? Acreditar no Deus invisível, mas real. Crer que Deus é tão poderoso, que ele tem o poder de um menino que, se fosse queimado das cinzas, ele poderia trazer de volta a vida. Porque quando você olha alguém que foi cremado, na ótica natural, tem como trazer a pessoa de volta? Alguém que é só um pedacinho, só um pouquinho de pó? Abraão acreditou que daquele pó, Deus poderia ressuscitar e trazer o seu filho de volta. É essa a obra de Abraão. Se sois filhos de Abraão, vocês teriam que fazer isso aqui. E ele continua dizendo, 40. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu de Abraão. Vós fazeis a obra do vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos filhos de bastardos, temos um pai, que é Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse, de fato, vosso pai, certamente, sem sombra de dúvida, minha vez de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual razão que não compreendeis a minha linguagem? E porque sois incapazes de ouvir as minhas palavras. Jesus está dizendo, se vocês fossem filhos de Abraão, quando vocês me vissem, vocês me contemplassem com os olhos, vocês acreditariam. Vocês não são filhos de Abraão. Porque eu não estou falando mentira, eu não estou contando uma filosofia, eu não estou contando uma história da carochinha. Eu estou falando simplesmente a verdade. Eu estou falando simplesmente as palavras do Pai. As palavras que o vosso pai, Abraão, que vocês dizem que são filho, ouviu e ele creu. Simplesmente isso que eu estou falando para os senhores. E ele continua dizendo, versículo 44. Vós sois de quem? Lê aí. Vós sois de quem? Que é o vosso pai. Que desde o princípio jamais se firmou na verdade. Ou, na tradução mais comum é, vós sois do diabo, que é o vosso pai. E que sereis satisfazê-los os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há. Agora, presta bastante atenção.
Ele está deixando bem claro que os homens que não escutam a voz de Deus e não lhe obedecem, são filhos de quem? Então, aí você para prestar atenção que não existem três lados. Quantos lados existem? Que Jesus deixa claro aqui. Ou você está com ele, ou está com quem? Mas o evangelho que é pregado no nosso tempo, não. Se você for bonzinho, Deus é amor. Você é filho de Deus simplesmente pelo fato de ter vindo até aqui à frente e aceitado Jesus. Ter ouvido o apelo e ter aceitado Jesus. Você é filho de Deus simplesmente pelo fato de ter levantado a mão e confessar diante de todo mundo. E Jesus está deixando bem claro, para ser filho tem que crer. Tem que acreditar, mas o detalhe mais interessante é que João narra essa história, mas Jesus, no capítulo 11 de Mateus, diz que ninguém consegue entender quem é o filho se o pai não revelar. Não tem como o homem por si só entender quem Cristo é de verdade, porque o homem natural, ele pratica as obras da carne, como está escrito em Efésios. O homem natural, ele vai fazer aquilo que a sua descendência, falando de carne e pensamentos, o apontam para fazer, que é pecado, transgressão, desobediência. Porque para pensar um minuto, como que nós somos, se Cristo não nos repreendeu o tempo todo contra os nossos pecados? Quantos pensamentos errados nós temos durante a semana? Quantos? Quantas coisas nós queremos falar e o Espírito nos trava, segura a nossa boca. Tem hora que dá vontade de falar poucas e boas, não dá não? Ou só eu que tenho essa vontade também? Vocês não têm não, todo mundo aqui é santo. Tem hora que dá vontade de falar o que pensa, não dá? Mas o Espírito, aquele que nos trouxe a vida, aquele que nos ressuscitou com Cristo, nos limita até mesmo no que falar, porque quando não tem filtro, o homem fala o que pensa. Quando não tem filtro, o homem faz a transgressão o seu Deus, porque ele venera o pecado. O homem venera, ele se sente bem, ele sente prazer no pecado, ele acha bonito transgredir. Ai, nessa manhã eu enganei 5 no meu trabalho. Eu tenho 5 na rua. Eu tenho 3 aqui, 4 ali. Mas aquele que é alcançado, aquele que ressuscitou com Cristo, quando ele peca, automaticamente ele sente nojo de si próprio. Como pode Cristo me ressuscitar e eu estar transgredindo contra ele? Um dos maiores problemas do nosso tempo é esse. As pessoas não reconhecem. E é difícil demais reconhecer que estamos errados. Porque quando olhamos para o filho e o pai, nos tempos antigos, quem tem um pouco mais de idade do que eu sabe, o filho se entristecia em fazer alguma coisa errada, quando o pai dizia que não podia mexer. E naquele tempo, televisão era muito caro, não é? Aquela televisão de tubo enorme, preto e branco, lembra? Aquela que tinha que botar um bombril na ponta, sabe? Que tinha que ficar gritando lá na laje, tá bom, não. O pai falava assim, não pode mexer. O filho, né, de Deus, ia lá e mexia. O pai ficava irritado, o pai gritava com a criança. Em alguns tempos a criança ouvia, a criança nem tocava na televisão, porque ela sabia que se ela tocasse, ela entristeceria o seu pai. Mas a criança obstinada, como eu expliquei na terça-feira aqui, obstinada para o mal, para o pecado, ela vai fazer aquilo porque ela tem prazer em irritar o pai. Os filhos da desobediência são assim, eles têm prazer em errar e transgredir contra Deus. Eles têm prazer em errar porque eles acham que a justiça de Deus, o juízo de Deus nunca virá sobre a humanidade. Porque eles ouvem que Deus é amor. Deus é amor, Deus te ama do jeito que você é. Como eu mandei para o pastor William, que agora tem a igreja das, mesmo que esteja gravando, tem a igreja das lésbicas, igreja dos gays, ou igrejas LGBTQIPN+, que fala sobre, homossexualidade. Não adianta me processar. Homossexualidade, que fala da diversidade de escolhas de sexo. Tem a igreja dos homossexuais. A pastora que é casada com a outra.
A pastora que vai para um podcast dizer assim: não, Deus ama você do jeito que você é e te aceita do jeito que você está. Não. Ele te aceita você vir do jeito que está, não permanecer do jeito que veio. Isso é uma verdade nítida, lendo os evangelhos. Porque Jesus deixa bem claro: vocês são filhos do diabo, porque vocês não escutam as minhas palavras. Vocês agem segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe deste mundo. Volte comigo em Efésios capítulo 2. A parte B do versículo 2. Do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele deixa bem claro quem é que governa os filhos da desobediência. Versículo 3. Entre os quais também, tem distinção aí? Quem andava segundo esse mesmo curso aqui? Todos nós, sem exceção nenhuma, todos nós andávamos segundo tudo isso que você acabou de ouvir. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, ou em outros tempos, segundo as inclinações da carne, fazendo vontade da carne e dos pensamentos, né? Falando da natureza antiga, a natureza caída, falando da natureza adâmica, é isso que ele está dizendo. Mas, do versículo 4 para frente, vira a chave, porque aqui Paulo traz um pensamento de quem o homem era antes de Cristo: depravado, totalmente pecador, transgressor, opositor a Deus, filho da ira, da desobediência. Quando você lê ira, você fala de julgamento, de morte eterna, do juízo de Deus. Mas no versículo 4 em diante, vê se isso não te traz um conforto, vê se isso não alegra o seu coração. Acorda aí, crente, não dorme não. Está chegando a parte boa. Amém? Versículo número 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que o quê? O amor de Deus transformado na graça nos salva, enviando o seu Filho. Porque, como eu disse, não bastava simplesmente sacrificar ovelha, bode, pomba, não havia cordeiro, não existia mais nada. Não tinha como, porque já estava se tornando algo libertino. Ah, vou colocar a mão sobre aquele animal e meu pecado vai para lá e eu continuo transgredindo. Uma vez por ano eu venho aqui com sacerdote. Não. O pecado tinha que ser abolido de uma vez por todas. Alguém tinha que aplacar a ira de Deus para com a humanidade. Alguém tinha que pagar esse preço. Como Isaías está vendo. Aquele diálogo lá no céu, o envia-me a mim, que não é Isaías falando, é o próprio Cristo falando. Ele está deixando bem claro: mas Deus, sendo rico em misericórdia, não é longanimidade. Longânimo é uma coisa, misericórdia é outra. Eu já expliquei isso às terças-feiras. Misericórdia que ele tem para com os seus, os eleitos, os salvos. Ser longânimo é o que ele tem para com o mundo, que ele está esperando chegar o seu tempo para aplicar a sua justiça. Isso é longanimidade. Isso é ser longânimo. Misericórdia é outra coisa bem diferente. E ele deixa bem claro: por causa do grande amor. Não é o amor universalista que está em João, que Deus amou o mundo, que as pessoas querem colocar como se Deus amou o globo terrestre inteiro. Não. Negativo. Ele amou, sim, mas amou os seus. Amou quem ele elegeu, escolheu, determinou. Nós somos da igreja reformada, temos uma linhagem calvinista, sabemos que é ele que determina, é eleição. A expiação não é ilimitada, mas é limitada, não foi para todos. Você lendo as escrituras, você vê que não compete o homem crer por si só em quem Cristo é de verdade. É ele que revela, porque as pessoas estavam vendo, olhavam para ele dizendo o quê? Nazareno, Galileu, filho de José, carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, filho de Belzebu, e um homem cego, sem enxergar nada, ouviu ele passar e gritou: Jesus,
filho de Davi, a raiz de Jessé, a origem do Messias. Tu és Deus, tu és o mesmo que estava no céu com o Pai e desceu para cumprir as suas obras, não caiu do céu, desceu do céu. O homem gritando, Jesus, filho de Davi, mas aqueles que estavam contemplando Jesus com seus próprios olhos, olhavam para ele, não enxergavam ele como nada, enxergavam ele como mais um. E essa misericórdia, esse grande amor que Deus nos amou, transformado na graça, naquilo que nos salvou. Continuando o texto. E estando nós mortos em nossos pecados e delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Perceba que no versículo 4 ele vai dizendo que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, ele coloca a exaltação do amor de Deus para com a humanidade, para com aqueles que ele separou. Um amor incondicional. Porque não foi pelo que você fez, não foi pelo que nada que você realizou que ele te amou. Ele simplesmente decidiu te amar. Não foi pelo que você fez, ou pelo que você faz. Foi por conta do que Cristo fez. E continuando. E aí no versículo 5, ele diz em que estado ele nos amou. Ele diz em que momento ele nos amou, como que nós estávamos no momento que esse amor, que essa graça nos alcançou. Versículo 5, estamos nós, Paulo coloca-se também, porque nos versículos anteriores ele fala vós, mas aqui ele se inclui também, para não se isentar de que também ele era pecador. Todos nós somos transgressores, ele não coloca uma distinção, ele coloca sim, como todos, inclusive ele, Paulo, também pecador. Ele coloca nós, que estávamos mortos nos nossos delitos, fadados à morte, indo para o inferno, para a morte eterna, vírgula, nos deu vida juntamente com Cristo, deixando claro que a vida não vem de nenhum outro ser a não ser dele, somente nele, a vida está escondida nele, não é vida, fôlego, que você respira, anda de um lado para o outro, como eu disse na introdução da mensagem, um zumbi também pode andar de um lado para o outro, mas agora, estar vivo de verdade, conseguir ter sentimento, conseguir amar, conseguir tocar e ter discernimento do que faz, somente estando vivo, porque morto não sente nada, morto não tem emoção nenhuma, é isso que Paulo deixa bem claro, e ele deixa a condição de quem e com que você está vivo, no final do versículo 5, juntamente com Cristo, e aí, há um detalhe muito interessante que ele coloca, separado, pela graça, sois salvos. Ele deixa separado aqui de uma maneira proposital. Ele deixa bem claro, trazendo toda essa ideia, que não é pelo que os homens fazem. Ele deixa bem claro qual é a condição, é pela graça. É pelo favor imerecido, sim, claro, pelo aquilo que a graça expõe. Mas deixa bem claro que o amor de Deus foi tão grande que ele separou aqueles que são seus para resgatar e redimir. E ele deixa bem claro, ó, é pela graça. Nunca será pelo que vocês fazem. Porque mais à frente ele vai expor essa ideia. E ele já faz uma preparação inicial aqui, ó. Tudo é pela graça. Gravem isso. Tudo é pela graça. Versículo 6. E juntamente com ele, nos o quê? Nos ressuscitou. Mais uma vez ele fala, vocês estavam mortos. Juntamente com ele. A partir do momento que Cristo ressuscita, é dado para os homens a vida. Antes os homens eram mortos. Antes do sacrifício de Cristo, do véu se rasgar, o homem estava morto. A partir do momento que ele é expulso do paraíso, ele já está morto. E ele deixa bem claro que, juntamente com ele, junto, sempre junto com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Entenda o que está escrito. Pastor William sempre fica comigo com essas coisas de português. Que está escrito em e não com. É bem diferente a ideia que ele traz. Ele mostra aonde que você se assenta.
Você não está ali assentado reinando com ele, como muitos falam nesse texto, como se você tivesse poder, fosse super poderoso. Não, 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 não. Jesus deixou claro qual era a sua filosofia e qual era a sua missão. Ele deixou bem claro quando ele está subindo. Eu vou preparar lugar para onde eu estiver, vós estejais comigo. Amém? Estará com ele. E nos lugares celestiais é um lugar onde Deus habita. E ele coloca os lugares celestiais aqui para mostrar que lá o príncipe da potestade do ar não tem poder, não tem autoridade, não tem influência, não tem nada. Nada, absolutamente nada. Lá somente a única coisa que reina e impera é Deus sendo soberano e Cristo com aqueles que ele chamou e separou. Por isso que ele coloca em Cristo, não com Cristo. Porque se coloca com, muda o sentido do texto. Foge da coerência que ele está falando nos textos anteriores. É por isso que ele coloca essa grande verdade. Versículo 7. Para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. É a mesma ideia. Para mostrar nos séculos vindouros. Isso aqui foi escrito há muito tempo atrás. E aonde são esses séculos vindouros? Tempos presentes e os tempos que estão por vir. É relatado, é escrito para as pessoas que já no nosso tempo, ou aqueles que vão ouvir o Evangelho, se encher de esperança, que nós estávamos mortos, fadados ao inferno, mas Cristo nos amou, como está lá em João, de tal maneira, que Deus, sendo rico em misericórdia, deu o seu Filho para que nós não fôssemos conduzidos para o inferno, mas fôssemos resgatados por Ele, para que ficássemos lá nas regiões celestiais, a salvo de toda a condenação e juízo de Deus. Ele vai deixar bem claro para nos mostrar nos séculos vindouros, para deixar registrado a graça de Deus, a bondade de Deus e a sua misericórdia, e a suprema riqueza da sua graça. Porque, meus irmãos, parece que falar da graça é algo simples, mas imagina Deus salvando o estuprador. Fala aí. Imagine Deus salvando um assassino, um genocida. Está conseguindo entender? Imagina Deus salvando um pai que joga o filho do 10º andar. Amém? Porque falar de graça, de riqueza, você parar para pensar que é somente pessoas que fazem coisas aparentemente boas. Mas como que salva alguém homicida? Imagina Moisés. Imagina Paulo. Imagina esses homens, transgressores, pecadores, que na ótica natural, na justiça que nós temos como mundo, mereceriam o inferno também. Porque essa graça pode alcançar quem ele quiser, independente do que a pessoa tenha feito. Não há uma limitação para quem ele vai alcançar. Há uma limitação na expiação. Agora, quem ele alcança, como nós vamos limitar? Porque assim como foi no tempo do apóstolo Paulo, quando Paulo é convertido por Cristo, as pessoas tinham medo de estar próximo dele, porque achavam que ele era a mesma pessoa. As pessoas no tempo de Paulo não acreditavam nessa obra regeneradora. Paulo está falando isso aqui com propriedade. Paulo está falando que eles eram mortos, porque ele também era um morto. Paulo não está falando isso daqui dentro de uma hipocrisia. Paulo está falando daquilo que ele vivenciou. Paulo está falando de alguém que batia num cristão, que arrastava os cristãos pela rua fora. Paulo está falando de um homem que segurou a capa das pessoas para apedrejar Estevão. E ele está passando esse conhecimento para a igreja de Éfeso, falando com propriedade. Que Deus sim pode, é pela graça. Por isso que ele fala numa preparação anterior. Ele está dizendo da sua riqueza, da sua suprema graça e bondade para conosco em Cristo. Somente nele. Todas essas coisas são possíveis. E aí no versículo 8, para podermos encerrar. Porque pela graça
sois salvos mediante o quê? Você percebe que, pela graça sois salvos mediante a fé. Na minha Bíblia está ponto e vírgula. Isto não vem de vós. Ele coloca a graça e a fé. Que ambas não vêm do homem. Ambas não partem do homem. O homem por si só nunca vai crer que Cristo é Salvador. O homem por si só vai olhar para ele como qualquer outro artifício, menos como Salvador. Porque no nosso tempo, que vivemos na bem-aventurança daqueles que não vimos, mas cremos, as pessoas têm dificuldade. Lá no tempo de Jesus, ele de maneira corpórea e visível, as pessoas não criam. Naquele tempo as pessoas não acreditavam, porque ele deixou bem claro, assim como ele fala para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, quando ele fala que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o Pai. A carne e o sangue vai olhar para Deus e vai achar que Deus é injusto de lançar o homem no inferno, porque a carne e o sangue vai achar que ela é boa o suficiente para ser salva pelos seus próprios méritos. A carne e o sangue acha que, pela sua bondade, dá para ser salvo. A carne e o sangue têm um olhar crítico de julgar pessoas, sem entender que ela também é transgressora. A carne e o sangue vai apontar sempre para os erros. A carne e o sangue nunca vai olhar para o lado misericordioso de Deus. A carne e o sangue vai olhar para a ira de Deus como se fosse algo injusto para com a humanidade. Mas Paulo está deixando bem claro, mais uma vez ele diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ele deixa bem claro que isso está escondido em Deus. Não provém do ser humano. Isso não brota do ser humano pela sua própria vontade. Isso está nele e é ele que coloca dentro de nós. Porque quantas vezes você ouviu falar de Cristo antes de Cristo te converter? E quando você veio? Eu decidi vir porque eu me converti. Quem pode se converter? Quem dominará a sua própria carne? O pastor William falou algo interessante. Como que o homem, deixa de xingar palavrão por uma semana? Não dá. É impossível. Somente pela graça de Deus o homem consegue abandonar as velhas práticas do pecado e ter nojo por aquilo que outrora ele sentia prazer. Somente por ele. É ele que coloca dentro do homem esse desejo de não querer transgredir mais contra Deus. Porque se o Espírito de Deus habita no homem, e o Espírito de Deus é o próprio Deus, ele nunca vai estar em conformidade com o pecado, porque o pecado é a oposição contra o Criador. Então, separa bem os tempos. Erros e falhas todos nós temos, amém? Amém? Mas o conformismo com o pecado, isso nunca pode existir. Ainda que seja difícil, ainda que venhamos chorar, lutar, sermos repreendidos pelos nossos erros, mas você pecar e deitar no travesseiro em paz, alguma coisa está errada. Ou você ainda está morto, ou você está totalmente cego, de não enxergar que você está a 200 por hora, prestes a bater num muro, sem cinto de segurança. Porque ele está dizendo, é pela graça que vocês são salvos mediante a fé. E isso nunca veio de vós, é dom de Deus. E ele vai deixar claro no versículo 9. Não de obras, para que ninguém se o quê? Ele está dizendo, pode parar por aí. Antes de vocês pensar e dar uma comida na rua, antes de você pensar e dar alguma coisa na rua, oferecer alimento na rua, dar roupa para alguém na rua, entenda, vocês não podem fazer isso por achar que são. Vocês fazem porque são. Nunca vocês podem fazer nada achando. Porque a Bíblia mesmo coloca em Isaías 64, as nossas maiores obras diante de Deus são como trapo de imundícia. Porque o homem natural faz as coisas para a sua própria glória. O homem natural faz as coisas para receber aplausos. Ou não é assim? O homem natural faz as coisas para ser visto por outros homens. E infelizmente isso tem chegado nas igrejas. Pastores hoje em dia que só pregam se a igreja estiver lotada.
Ou não é assim? Pastores que só vêm se tiver um ótimo hotel. Né, pastor William? Pastores que só vêm pregar se tiver uma boa hospedagem. Tem que ser um carro, tem que ser uma Mercedes, um Black para vir pregar. E o nosso Salvador, que andava quilômetros para anunciar o Evangelho. E o nosso Salvador que andava em barquinhos pequenininhos para falar do amor de Deus para a humanidade. Os homens nunca entenderam que é pela graça. Eles nunca entenderam que a graça não é meritória, mas ela traz responsabilidades ao homem. Eles nunca entenderam que o Evangelho de Cristo é o Evangelho de renúncia, de dor, de luta e de sofrimento. O Evangelho que Cristo expõe, o que Paulo coloca para a igreja de Éfeso, é que não é por obras, não é pelo que você faz, sempre foi pelo que ele fez. As pessoas falam, não, mas eu estou fazendo, eu não bebo, eu não fumo, eu não adultero, eu não xingo, mas o que adianta o coração maquinando o mal? Do que adianta defraudar as pessoas? Mas as pessoas querem se colocar como boas simplesmente pelo que elas fazem. Não, mas eu faço isso de bom, eu estou fazendo. Não, não é isso. A graça não é isso. Você vai ver aqui que a graça não é isso. Por isso que nós sempre falamos para os senhores, venham aprender conosco. Na Escola do Silêncio, domingo de manhã, às terças-feiras. Para vocês entenderem que o Evangelho vai muito além dessa maneira rasa que é apresentada para a igreja. Nós nos preocupamos em estudar, em mostrar para a igreja que o Evangelho é muito mais profundo. As pessoas estão se enchendo, se inflando de ego, porque elas aprendem que fazendo as coisas para Deus, as tornam filha de Deus, sendo que é o inverso. Ao inverso, aquele que é filho, que é alcançado, é regenerado por Deus, ele faz as coisas de boa vontade, de bom grado. Não precisa forçar. Porque o amor, como Paulo diz, não é fingido. O amor não é fingido. O amor não pode ser desse jeito. Mas as pessoas estão vivendo dentro da igreja, vem culto após culto, batem no peito, falam que são salvas e você olha para a vida, não há uma transformação. Você olha para a vida da pessoa, você não enxerga amor, você não enxerga misericórdia. Elas batem no peito pelas coisas meritórias que são visíveis aos olhos dos homens, mas é aquilo que somente Deus pode ver. Porque se você tiver que se gloriar de alguma coisa, Paulo deixa claro. Quer se gloriar? Glorie-se no Senhor. Quer se gloriar de alguma coisa? Quer bater no peito de alguma coisa? Glorie-se nele. Que ele pegou você cheio de defeitos, cheio de mancha, cheio de mácula, pecador, miserável, transgressor, opositor de Cristo, filho da ira. Tirou você do charco de lama e o trouxe para ficar ao lado do seu próprio filho. Mas as pessoas acham que é pelas obras. Eu faço muito já para Deus, como se fosse um tempo de trabalho, um tempo de contribuição no nosso sistema hoje. Eu faço muito para Deus, eu já estou na igreja terça, estou na igreja domingo, estou na igreja sábado, eu canto, eu toco, eu prego, estou fazendo muito para Deus. Não, eu estou trabalhando demais. E nem se nós doássemos a vida inteira, seria o suficiente para comprar um dia da nossa salvação. Você pode fazer o que for, nada iria aplacar a ira de Deus que viria sobre a sua vida se não fosse Cristo morrer na cruz do Calvário. É por isso que ele já começa trazendo a preparação. É pela graça. É pela graça. É mediante ele. É por meio dele. Mas as pessoas colocam, não, eu sou bonzinho. Eu sou bonzinho, sabe? Meu coração é bom, sabe? Sabe, irmã Márcia, eu faço bem, sabe? Eu vejo um mendigo na rua, eu paro o carro e dou R$5 para ele comer um pão. Todos os homens que foram até Cristo para a questão salvífica não permaneceram. Eu expliquei isso aqui. O jovem rico vai e pergunta, bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Ele está perguntando o quê? Como é que eu faço para ser salvo? Não é isso que ele pergunta? Jesus está dizendo, bom? Por que me chamas bom? Bom só tem quantos? Um. E o restante? Se um é bom, o restante é o quê? Não presta. É mau. Perverso. E ele continua dizendo,
Olha bem se não é bem assim. Quer ser salvo? Não, não, eu quero, claro, mas ó, nem precisa falar. Mandamento, já obedeço desde menino. Eu não mato, eu não bebo, eu não fumo, eu não adultero. Eu tenho uma vida exemplar diante das pessoas. Jesus, tá bom. Mas está te faltando uma coisa. Quantas coisas faltavam? Quantas coisas faltavam? Vende tudo que tens, dê aos pobres e segue-me. Porque ele mesmo disse em Lucas, quer vir após mim? Antes, primeiro passo, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e me segue. Mesma coisa que ele falou para o homem. Ele permaneceu? Porque ele achava que era pelas suas obras que ele seria salvo. Religioso, obedecia. Era um homem que, para a sociedade, era salvo. Mas aquele que nos conhece por dentro, que falou com Samuel, quando ele vai ungir um rei, dizendo, ó, não olha para a aparência não, tá? Não olha não. Porque eu não vejo como você vê. Eu vejo o que está dentro. Eu vejo a intenção. Eu vejo o que o homem quer fazer antes que venha sobre o seu pensamento. Então, nunca será por obras. Porque Paulo vai deixar claro que obras são essas. Versículo 10. Pois somos feituras de quem? Feituras dele, criados em Cristo. Criados sobre uma fundação. Já existia um modelo. Pegou e jogou em cima daquele modelo. Não é criado com, porque criado com se torna igualdade, lado a lado. Não, em cima daquele fundamento. Como Paulo fala, não se põe outro fundamento além daquele que está proposto. Criados em Cristo, aí sim. Criados em Cristo para quê? Para as boas obras. Aqueles que são criados neles, que são ressuscitados nele, que são regenerados nele, aí sim pratica as boas obras. Porque aquele que é criado em Cristo, pratica as boas obras para a glória de Deus, não para a sua própria vanglória. Independente se ele vai receber aplauso, aprovação, se ele será ovacionado ou não, o importante da vida dele é glorificar a Deus em todo tempo e com todas as suas atitudes. É isso que Paulo deixa claro para a igreja de Éfeso. Paulo deixa claro que aquele que é criado nele, tudo que ele faz gira para a glória dele, independente se alguém vai aplaudir, se alguém vai ver, ninguém está vendo. Você fez aquilo que é certo, ninguém está vendo. Não contei para ninguém, mas Deus viu. O mais importante não é o que as pessoas veem e sabem a nosso respeito. É o que Deus vê e nos conhece. Porque é Ele que nos justifica. Na medida que você é criado nele, sobre o molde de Cristo, naturalmente as suas próprias atitudes vão mostrar de quem você é filho. Porque quem justificou Jó para Satanás não foi pastor. Foi? Quem disse para Satanás, tem visto? O próprio Deus. Alguém te conhece mais do que Deus? Tem alguém que te conhece melhor do que Deus? E Deus fala para Satanás, ó, você tem visto? Claro. Meu servo Jó, homem temente, reto, íntegro e que se desvia, Satanás teve alguma coisa para falar? A contra-resposta dele é, mas ele é assim porque o Senhor dá tudo para ele. Mas ele teve para falar, não, mas Jó, íntegro? Claro que não. Reto, temente, se desvia do mal. Você percebe que quando ele coloca em Cristo, não somente para as boas obras, mas a questão da justificação é tudo feita por ele. Porque ele termina dizendo, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos. Isso que ele preparou era para que andássemos nela. Que a partir do momento que você estava morto, Cristo te ressuscita, vai passando por esse processo doloroso da conversão, e aos poucos Cristo vai arrancando um pecado X, um pecado Y, vai te batendo aqui, vai te batendo ali, volta a dizer para os senhores, não somos perfeitos, somos dotados de muitos erros e falhas, mas
e que nós temos que ter no nosso coração, se fomos criados nele, em Cristo, é que todos os dias precisamos olhar para ele e falar: Deus, eu não estou do jeito que o Senhor quer ainda. Eu preciso estar no seu molde. Porque outrora eu estava no molde do mundo segundo o curso deste mundo. Agora eu quero estar segundo o curso que o Senhor quer que eu esteja. E isso sim é o não conformismo com o pecado. E essa é a orientação que Paulo traz inicialmente para a igreja de Éfeso, do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Amém?